Então, turma, anemia em gatos. Vamos elaborar aqui um algoritmo para não escapar nada aqui do diagnóstico diferencial, tá ok? É, a gente pode dividir aqui o nosso pensamento, o nosso esquema, né, a organização aqui em basicamente 3 pontos, tá? Aqui eu vou colocar todo paciente com anemia, o ideal é que a gente colete, né, bioquímico. Muito importante fazer a bilirrubina. Vou já explicar por quê, tá? Dosar bilirrubinas nesse paciente. Jamais podemos esquecer de fazer a chamada contagem de reticulócitos, tá? Então não tem como a gente chegar a um diagnóstico de anemia se a gente não fizer a contagem de reticulócitos. Muitas vezes a gente pede já junto com o hemograma, tá? E de preferência a contagem de agregados, né? Todos sabemos que os reticulócitos mais importantes do gato são os agregados, que são os reticulócitos mais jovens, né? Que caem na circulação. Também, de suma importância, claro, saber o hematócrito do paciente, conjuntamente a proteína total, né? Isso vai ter informação, principalmente no hemograma, mas isso é fundamental para a gente começar a montar aqui nosso diagnóstico diferencial. Falando de hematócrito e proteína total, muitos pacientes a gente vai receber, que vai chamar atenção, hematócrito baixo, tá? E proteína total também abaixo do valor normal. Então imagina, o paciente está anêmico, chega para você anêmico, com hematócrito baixo, proteína total baixa. Outra situação também que a gente pode receber são pacientes que têm hematócrito baixo e proteína total elevada. Então, completamente diferente, né? Essas duas situações. Então, percebam, um exame simples, a gente já pode começar a ter uma triagem, né? Em relação a essa situação de hematócrito baixo, proteína total baixa, isso a gente vai estar principalmente em frente a hemorragias, perda de sangue, né? Perda de volume total. Geralmente são pacientes que podem estar prestes ou então em estado realmente de hipovolemia, tá? Ou até mesmo pacientes em choque. Então, chama atenção, proteína total hematócrito baixo, provavelmente esse paciente está perdendo sangue, né? Sangue total. Outra situação que eu já citei, hematócrito baixo, né? Proteína total elevada, são pacientes que a gente pode estar diante de quadros, tá? Que é até comum na clínica de felinos, quadros de hemólise, né? Então, a hemólise é sem dúvida um tipo de anemia muito comum em gatos. O que levaria, né, esse quadro de hemólise? Então, assim, as principais causas, né, os fatores, a gente pode elencar aqui, seria infecciosas principalmente, tá? Que sem dúvida lembrar sempre de FIV-FeLV. Então, muitos pacientes, cerca até de 50% dos pacientes vão ter FIV ou FeLV, pacientes que vêm hemólise, pacientes anêmicos, tá? Também sempre lembrar do micoplasma, né? Então, testar também PCR para micoplasma. Alguns outros antietiológicos menos comuns, mas a gente tem que pensar também, dependendo da região que você esteja, como Ehrlichia, né, própria anaplasma, e também leishmaniose, áreas endêmicas. Leishmania também vai fazer parte aqui do nosso diagnóstico diferencial, ok? Então é isso. Caso, né, a gente perceba, a gente feche esse diagnóstico desses agentes etiológicos, né, claro que a gente vai buscar tratar. Lembrando sempre que, geralmente, em micoplasma, como também as anemias hemolíticas, geralmente o baço vai estar aumentado. A esplenomegalia vai acompanhar principalmente pacientes que têm micoplasmose, né? Então, aquela fagocitose ativa, extravascular, que o baço causa. E aí, continuando, se for positivo, claro, vamos tratar, né? Faremos o tratamento de acordo com a causa base.
E se for negativo, a gente vai para outra fase da nossa investigação. Pode ser feito junto também, claro, mas aqui é um passo a passo. Então, assim, eu faria, já entraria já na suspeita de anemia imunomediada, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Pode fazer um teste de Combs, tá? O teste de Combs ainda é um pouco discutido em gato, né, em relação à sua validade, mas sempre vale a pena a gente fazer, assim como também o teste de aglutinação, né, aglutinação em salina, em solução salina, que são testes para a gente fechar o diagnóstico, né, de anemia imunomediada, tá? E também aqui nessa parte, né, da investigação, até um pouco antes também, a gente pode juntar o histórico desse paciente, se teve contato com alguns fármacos, né, como por exemplo antifúngicos, tá? Também questão de vacinação. A vacinação ela, muitas vezes está, algumas vezes, né, está implicada também na causa da doença da anemia imunomediada. Então é importante a gente fazer essa investigação do histórico e anamnese do paciente. Claro, ajuda bastante, isso sendo antes ou depois, enfim, vai ajudar bastante. Sendo positivo, a gente vai realmente fechar aqui uma anemia imunomediada. Infelizmente, em alguns casos, a gente não consegue descobrir o gatilho, né, o agente etiológico, mas se a gente descartou, por exemplo, as infecciosas, né, a gente realmente vai tentar trabalhar com essa hipótese. E aqui, chegando aqui nas bilirrubinas, o que é mais importante? É o valor da não conjugada. Claro que a bilirrubina conjugada é aquela que vem já do fígado, né, também é importante até para descartar hepatopatias, mas para a gente aqui no caso de anemia, geralmente essa não conjugada ela vai estar muito mais elevada. E aí a gente realmente ajuda a fechar o diagnóstico da própria hemólise, como também das anemias imunomediadas, né? Então chama bastante atenção esse fato, tá? Então, a gente indo para esse lado, nosso lado esquerdo, continuando aqui a contagem de articulose, claro, como eu falei para vocês, é um passo a passo, muitas vezes a gente faz as coisas juntas, né? Mas aqui é uma tentativa da gente organizar as ideias e não realmente deixar o diagnóstico fugir das nossas mãos, esquecendo de algum passo importante, tá? Na contagem de articulócitos, a gente vai dividir as anemias em dois tipos, né? Grandes grupos de anemia, as regenerativas, tá? E as não regenerativas, né? Ou regenerativas e as arregenerativas. Isso é fundamental, como já falei para vocês no início, para a gente tratar, né, e entender a causa também da anemia, é dividir esses dois grupos. Por isso que é importante a contagem de articulócito. Na regenerativa, turma, é o seguinte, vai estar inclusas essas que a gente já falou, tá? Anemias causadas por hemólise, né, anemias hemolíticas, anemias por perda de sangue, nas hemorragias, e as anemias imunomediadas. Geralmente essas três elas vão estar nesse grupo de regenerativa, ou seja, tem algum grau de regeneração medular, tá? Existem algumas exceções, mas basicamente a gente pode agrupar essas três. A não regenerativa, que aí não vai ter realmente produção suficiente, né, de células precursoras das hemácias, e a gente vai ver principalmente na doença renal crônica. Então, uma coisa que a gente tem que realmente determinar se o paciente é renal crônico ou não, tá? Então, se faz um perfil, né, se faz o sumário, enfim. Se for positivo, se tiver DRC, trata. Tratamento, geralmente, ele vai estar associado, né, ao uso, à suplementação da eritropoetina, né, fazer injetável nesse paciente. Claro, sempre com suplementação de ferro, tá? Suplementação de ferro associada, então é importante. E também o controle azotêmico, ou seja, baixar fósforo, baixar creatinina, enfim, tirar esse paciente da azotemia, que assim consegue realmente melhorar a questão dessa anemia. Por outro lado, se não for um doente renal crônico, o ideal é que façamos um mielograma, né? Colete material da medula óssea desse paciente para ser analisado, tanto a questão citológica,
né? Fazer uma citologia para entender que tipo de célula que está ali, né? Se tem um linfoma. E também PCR, então novamente testar esse paciente para FeLV utilizando a medula, né? Para fazer um PCR, um RT-PCR em busca de FeLV, tá? Que a principal causa dessas anemias ainda é FeLV, turma. Então tem que sempre lembrar. O que a gente pode separar? Às vezes uma hipoplasia, uma aplasia de medula, também pode ser causada pelo FeLV, como até toxinas também, fármacos, tá? E pode ser também algum caso que a gente pega de hiperplasia, ou seja, está tendo uma resposta até grande, só que essas células elas já chegam na circulação alteradas e morrem mais cedo, então a hemácia tem uma meia-vida curta. Então é isso, turma. Muito obrigado. Curtem o canal, compartilhem, tá? Até a próxima.